Olá, olá, amigos aqui do Corneta Ball. Semana de Champions League, é semana de vídeo de análise aqui. E olá também, Matheus, como você tá? É isso aí, Bruno. Não teve uma prévia dos jogos, mas vamos estar aqui trazendo o pós-jogo dessa primeira leva da semifinal entre Arsenal e PSG. O jogo acabou 1-0, mas ainda tem chance para o Arsenal na volta. O PSG ganhou em Londres e vejo possibilidade de uma remontada aí. Exato, podemos aqui no final do vídeo também fazer uma pitadinha de uma análise do jogo de amanhã, mas o foco principal vai ser no jogo de hoje, que eu achei assim, o PSG começou bem melhor, fez já um gol no comecinho do jogo, poderia ter feito mais até nesses primeiros 20 minutos ali que eles tiveram domínio. Na segunda metade do primeiro tempo, o Arsenal dominou, teve também a oportunidade de fazer, e essa foi a grande diferença do jogo para mim. É que o PSG, nas chances que teve, ele fez o gol, apesar de também que parou no raio algumas vezes, só que o Arsenal parou no Donnarumma em todas as grandes oportunidades. Então, um jogaço assim, do goleiro do PSG, e essa foi a grande diferença do time, porque que o PSG saiu ganhando. O segundo tempo foi mais equilibrado assim. O Arsenal teve a posse, mas não conseguiu fazer muita coisa. O PSG muito perigoso ainda nos contra-ataques, mas em nenhum outro momento do jogo teve o domínio que eles tiveram bem no comecinho. É, você resumiu muito bem o que foi o jogo. O PSG começou melhor e qualquer expectativa do Arsenal de criar uma atmosfera mais tensa, de criar um caldeirão, foi por água abaixo quando o Dembélé faz um gol com 3 minutos de jogo. Isso dá uma murchada na torcida, que, ao meu ver, sentiu demais esse gol. Não voltou para o jogo. Quando voltou foi muito pouco, não conseguiu ajudar. Não atrapalhou, mas também não ajudou, não empurrou o time a conseguir um resultado um pouco melhor. E o Arsenal tinha a bola, mas não conseguia produzir com tantas oportunidades. As principais chances do Arsenal foram ou em bola parada, que é uma marca desse time, ou em jogadas de contra-ataque. Teve uma bola com o Martinelli do Trossard, que lances muito parecidos, em que o Donnarumma faz duas defesas absurdas nos dois lances. Inclusive, quero ouvir de você, mas para mim a do lance do Trossard foi mais difícil que a do lance do Martinelli. E o Arsenal buscando muito das pontas também, né, para conseguir o ataque por dentro, o time não estava funcionando. É exato, para mim eu concordo com você da defesa do Donnarumma, e inclusive acho que uma coisa a se falar é que sempre se fala bastante do Donnarumma, seja bem ou seja mal, né? É um cara que está aí, parece que já tem 40 anos, na época ele joga titular no Milan desde os 16, já teve momentos excelentes, já teve alguns momentos não tão bons assim, onde ele foi muito criticado, principalmente no PSG, mas eu acho que ele nunca teve problema em grandes defesas. Eu acho que ele sempre fez esses milagres. O problema é que às vezes ele falhava em bolas que um goleiro do nível dele você não se esperava. Mas numa carreira tão longa, às vezes é normal também o cara ter alguns momentos não tão bons. Quando precisa dele, geralmente ele aparece, seja em disputa de pênalti, seja fazendo essas grandes defesas em Champions League, em Liga Europa. Eu concordo, o Donnarumma ele aparece muito novo e, se não me engano, ele tem 26 anos agora. Então, assim, tem jogadores Posso que pesquisar aqui. pode pesquisar. Enquanto tem alguns jogadores que eles costumam alcançar um nível maior mais para frente na carreira. A gente vê o caso do Odegaard, que é um jogador que estava no Arsenal, foi contratado pelo Real Madrid muito novo, já foi descartado também muito novo e foi vingar quando ele tinha 23 anos. Ainda era muito jovem, mas já era tratado como uma decepção, como um bust, para usar uns termos que usam nas ligas americanas, quando o time pega um jogador muito cedo nas escolhas de draft e ele não vai tão bem. O Donnarumma aconteceu a mesma coisa. Ele merecia as críticas que ele teve em vários momentos. Ele não ajudou o PSG quando o time precisou, mas essa temporada, como todo o PSG, ele se encontrou
e está fazendo um ano espetacular. Já foi importante contra o Liverpool, foi importante contra o Aston Villa e agora de novo foi importante. Pesquisei aqui, ele acabou de fazer 26 anos, ele 25 de fevereiro de 1999. Mas é isso, talvez, não sei até que ponto também a pressão daquele antigo PSG não afetou ele em alguns momentos, porque nesse momento em que as expectativas sobre o time diminuíram, parece que todos os caras que estão ali aumentaram o nível de rendimento. O próprio Dembélé também é um cara que parece que passou por uma coisa parecida. Então, talvez também tenha um quê disso, né? Agora que o PSG não tem essa obrigação por ganhar em palcos europeus, o cara joga mais leve e também o futebol dele aparece melhor. Mas eu não sei também se esse é tanto o caso dele, porque pela Itália ele também sempre foi muito bem. Ele foi o melhor jogador da Eurocopa que a Itália ganhou, não foi? Se eu não me engano. Na final contra a Inglaterra, pelo menos ele foi o melhor jogador. Acredito que foi e foi muito decisivo para aquele título da Itália, né? Realmente fez uma Euro muito boa. Exato. E pelo lado do Arsenal, eu acho que, tá, voltando à palavra expectativa, acho que esperava-se mais, principalmente pela forma que eles eliminaram e por quem eles eliminaram. Eles dominaram o Real Madrid, tanto em Londres quanto em Madrid. Então, acho que criou-se uma expectativa desse Arsenal ser um dos principais concorrentes ao título da Champions, e não foi o que a gente viu hoje. É um time muito nervoso. Eu acho que esse gol rápido do PSG atrapalhou muito o plano do time. Eles não conseguiram fazer aquela pressão, criar aquele clima de mandante em jogo decisivo no mata-mata. E muito nervoso, Saka tomando cartão amarelo, porque foi marcada uma falta que para mim não foi, mas ele saiu chutando a bola, que todo mundo sabe que vai dar um cartão, ele tomou. O time ansioso em muitos momentos, tiveram oportunidade para fazer o gol e não conseguiram, muito em parte, muito por causa do Donnarumma, mas também cara a cara com o goleiro, independente de quão bem o goleiro vai, também tem demérito do atacante. Então, eu não sei se a expectativa pesou para o lado do Arsenal nesse jogo. É, para mim, o Arsenal foi vítima de um efeito dominó. Vamos ver se você concorda. Porque o Thomas Partey, ele toma o cartão amarelo e fica suspenso para esse jogo. E aí o Arteta não tem um elenco tão recheado, não tem tantas opções assim, já tem vários desfalques no time. Ele acaba tendo que recuar o Rice para primeiro volante. E não que o Rice tenha feito um jogo ruim, mas ele não foi tão determinante quanto ele poderia ter sido. E além disso, ele recuou também o Merino, que estava jogando muito bem de centroavante, teve que voltar para o meio-campo. Aí não sei se dá para dizer que ele foi improvisado no meio ou se ele voltou à sua posição de origem, porque se encontrou jogando no comando do ataque do Arsenal. E com isso ele começou com um trio de frente que era Saka, Martinelli e Trossard. E quando precisou do banco, que essa alternativa que ele inicial não deu certo, ele tinha Sterling, que se eu for maldoso vou falar que não é opção. Ele tinha o Nwaneri, que é bom jogador, mas é muito novo. O Ben White, que é um zagueiro que pode jogar na lateral, aí teria que fazer improvisações. Então, essa falta de elenco, para mim, também custou o Arsenal não apresentar um grande futebol. E olhando para o lado do PSG, só rapidinho, é um time que buscou jogadores na janela de janeiro. Trouxe o Kvaratskhelia e está fazendo a diferença para o time de Paris. O Arsenal é um caso oposto. Não contratou ninguém e está fazendo falta ter um jogadorzinho a mais ali nesse elenco. E essa tem sido a temática do Arsenal nessa temporada, né? Um time irregular e um time que tem sofrido com lesões. Um dos artilheiros do time, né? Pelo menos nesses últimos jogos, é um volante que está improvisado de centroavante. E agora ele teve que voltar a jogar no meio e não foi tão bem quanto ele estava sendo antes, jogando mais adiantado. Então eu acho que talvez também, a não sei até que ponto é má sorte ou também é um trabalho
ruim da diretoria do Arsenal de não conseguir repor as peças que eles perderam. E eu acho também uma coisa que pode se falar é que os dois times jogaram bastante com jovens e jogadores da base. Só que eu achei que pelo lado do PSG, esses caras mais novos, eles estavam melhor na partida do que os jovens do Arsenal, né? São dois times muito novos, mas os jogadores do PSG já estão jogando como titulares, sendo importantes no time desde o começo da temporada. Porque o PSG perdeu muitos jogadores para essa temporada e apostou em jovens. O Arsenal não, ele teve que ir subindo porque os caras foram machucando e talvez eles não estavam tão preparados para assumir essa responsabilidade nesse momento. Então acho que esse também foi um fator decisivo, como os moleques do PSG estavam mais prontos para esse jogo do que os do Arsenal. É, uma juventude planejada e o outro é uma juventude improvisada, né? Uma juventude que foi imposta ao Arsenal, apesar de os principais jogadores do time também não serem tão velhos assim, são jogadores jovens como o Saka, o próprio Odegaard, mas esses dois ficaram machucados em boa parte da temporada. Eles estão conseguindo jogar juntos só agora nessa reta final. O Odegaard começou machucado, o Saka ficou uma boa parte também machucado. Em dezembro, acho que ele se lesiona e volta agora em março ou abril. Não estou lembrando qual foi o momento que ele voltou, mas foi por agora. E precisou recorrer a Luiz Skelly, a Nwaneri, jogadores da base, que até fizeram um bom papel. O Arsenal conseguiu tirar muito desses jovens, mas não era esperado você pensa assim, o Arsenal, por exemplo, contratou o Calafiori, o lateral esquerdo. Era esperado que para uma semifinal ele estaria jogando, não o Luiz Skelly. Então tem essa questão também. O Luiz Skelly, que inclusive deu o passe que deixou o Martinelli cara a cara com o goleiro. Então foi um bom jogo do Arsenal em geral, só que o PSG foi superior e poderia, igual a gente falou, poderia ter feito mais. Teve uma defesaça do Raya ainda no primeiro tempo, o Barcola também perdeu um gol ali no contra-ataque no finalzinho do jogo no segundo, e o Arsenal também teve a oportunidade de fazer para diminuir ou até virar, só que no final, num jogo equilibrado, quem foi mais eficiente saiu com a vitória, e o resultado excelente para o PSG, que eu acho que, apesar de estar jogando muito bem a temporada inteira, eu pelo menos apostava no empate. Perguntaram para a gente no comentário de um vídeo antigo quanto eu achava que ia ficar o jogo, e eu coloquei que eu achava que ia ser um 2-2, que o Arsenal, justamente por estar embalado com essa vitória no Real Madrid, não ia ser fácil de ser vencido dentro de casa, então resultado importantíssimo, essa vantagem para o PSG para o jogo da volta. O fato de você ter palpitado um empate, eu também vi um confronto muito equilibrado, mostra como são duas equipes muito fortes, né? Dois times que fizeram por merecer estar numa semifinal de Champions League. E entrando agora um pouquinho no jogo da volta, fica a questão do Dembélé, que saiu, pareceu que tinha sentido alguma coisa. Se não jogar no Parque dos Príncipes, é um desfalque pesadíssimo para o time de Paris. Exato, ele junto com o Kvaratskhelia e o Doué são válvulas de escape muito efetivas para o PSG. Eu imagino que o Arsenal vai querer tentar uma abafa, tentar atacar bastante para conseguir fazer os gols que precisa. Então esse contra-ataque com o Dembélé é sempre muito forte, é um jogador muito rápido, muito ágil. Com certeza, se ele estiver em campo, vai ser uma peça importante para o PSG, mas jogo aberto ainda, né? Nada definido. Da mesma forma que o PSG conseguiu ir no Emirates e ganhar, o Arsenal eu vejo com total condição de ir à França e vencer o PSG. Não, óbvio que dá um baque você perder em casa, mas o Arsenal tem de onde tirar. Volta o Thomas Partey, que estava suspenso, então deve voltar o Merino para um comando de ataque, que estava fazendo muito gol nessa posição, então pode ser que o Arsenal tenha mais opções táticas para esse jogo da volta para tentar surpreender na semifinal. Ainda mais agora que os campeonatos nacionais também já estão mais definidos, né? Então, foco total já na Champions League. Tá? Dá também para a gente dar uma palpitada aqui, eu acho, rapidinho no jogo de Barcelona e Inter de Milão.
em Barcelona, que vai ter provavelmente hoje, né, no dia que está sendo postado esse vídeo, mas para a gente esse jogo é amanhã. E um Barcelona que vem muito motivado pela sequência que teve, né, ganhou do Real Madrid na final da Copa do Rei, tem o título da Liga encaminhado, então eles vêm buscar esse triplete, além de que foram campeões da Liga dos Campeões das categorias de base e também disputam a final pelo futebol feminino, então podem ganhar dois tripletes, o triplete do masculino profissional na Copa do Rei, Campeonato Nacional e Champions League, e também as três principais Champions League, enquanto a Inter de Milão, que a gente tanto elogiou aqui, vem numa sequência de 3 derrotas, perdeu a oportunidade do triplete, inclusive, perdeu para o Milan na Copa Itália de 3-0, perdeu 2 jogos seguidos no Campeonato Italiano, então perdeu a liderança também, e agora é um time que tinha várias oportunidades de ser campeão, inclusive pensava na Tríplice Coroa, pode ter na Champions League o seu único título, a sua única esperança de título. É, a Inter está derretendo nessa reta final. Vejo o Napoli hoje como favorito ao Scudetto. O time do Antônio Conte está jogando muito bem e a Inter está tendo que dividir essas forças na Champions League. Confronto do melhor ataque contra a melhor defesa. E o Yamal deu uma entrevista depois do título em cima do Real Madrid, que ele estava se referindo especificamente aos confrontos contra o Real, mas que acho que mostra muito o espírito que está esse time do Barcelona, que é, ele falou, se eles fizerem um, a gente faz dois, se eles fizerem dois, a gente faz três. Mostra a confiança que esse time está de que as coisas vão dar certo para eles, que eles vão conseguir o resultado, de que tá tudo dando certo. Então, quando o time está nesse nível de confiança, é muito difícil de ser parado. Mas como a gente já vem falando nos últimos vídeos, a Inter é um time muito traiçoeiro, sabe muito bem o que fazer nos momentos dos jogos. E é um confronto onde ela vai poder se fechar, vai poder se focar na defesa, que eu vejo que é onde a Inter tem mais facilidade de jogar, onde a Inter gosta mais de se ver nessa situação, de poder esperar para acionar Lautaro, acionar Marcos Thuram, os alas. Então é um confronto aberto, o Barcelona é favorito, mas também vejo formas da Inter passar. Exato, eu vi esse confronto talvez mais equilibrado há um mês atrás, justamente por esse encaixe. Era defesa muito forte da Inter e está indo muito bem no contra-ataque contra um Barcelona que é muito ofensivo, que joga com uma linha muito alta, que faz a linha de impedimento muito bem. Mas depois dessa sequência, eu acho que o favoritismo do Barcelona para esse jogo cresceu, mas também não é como se estivesse definido antes de entrar em campo. Tem jogadores experientes no time da Inter de Milão que podem ajudar o time a sair desse momento. E assim, tá amanhã, consegue fazer um bom jogo, faz um gol, eu acho que o momento já vira completamente. Não vai ser um jogo fácil de qualquer forma para o Barcelona, mas eu vejo eles como consideravelmente favoritos amanhã. Sim, tem jogadores que na Champions League estão correspondendo muito. No caso do Rafinha. Está jogando bem a temporada inteira, mas nos jogos da Champions, especificamente, parece que vira uma chave ainda mais no brasileiro. Ele consegue desempenhar um futebol ainda melhor. O Barcelona não deve ter o Lewandowski, né? Ele não jogou a final da Copa do Rei, é dúvida para o jogo. Acredito que se ele tiver 50%, ele vai jogar, porque é um jogo importantíssimo, porém é uma dúvida ainda para o jogo, mas o reserva dele, o Ferran, que é num nível muito abaixo, está desempenhando bem na temporada. Então, fica aquela coisa, o elenco do Barcelona, que no começo a gente não via com grande qualidade, eles estão correspondendo quando estão sendo solicitados. Exatamente, é um time novo, né? Um time jovem, mas que vem jogando muito bem, vem jogando muito bem em todos os campeonatos, vem decidindo, vem dominando a Espanha e a Europa, e vai ser um jogaço. Mas, se eu tivesse que apostar, eu apostaria hoje no Barcelona. Meu placar é 2-0 Barça. É exatamente o que eu ia falar. E, Matheus, um momento aleatório, eu acho que não pode ser outro, a não ser a discussão que vem parando a internet. 100 seres humanos contra um gorila, só na mão, sem utilizar armas ou ferramentas.
Quem você acha que ganha? Cara, se eu te falar que eu não vi essa polêmica aí, eu vou Você passar não vergonha. viu? Mas eu não vi. Um dos assuntos mais comentados do Twitter. 100 seres humanos normais numa luta só na mão contra um gorila. Cara, se desafiarem o gorila do jeito que a gente vê em vídeo, das pessoas batendo no peito lá, os gorilas ficando pistolaço, aí eu acho que o gorila leva, hein? É muito difícil, porque 100 é muita gente, só que eu não consigo ver um cenário onde seres humanos, usando apenas os punhos, consigam machucar um gorila. Você pode pular em cima dele, você não vai conseguir dar um mata-leão, você não vai conseguir machucar ele no soco. Acho que vai ser uma luta dura. Aí no final, ou o gorila fica exausto e cai no chão, ou ele ganha. Eu Depende acho que o gorila, da estamina ó, do gorila. eu acho que o gorila ganha, porque o gorila é um animal muito forte, cara. Um soco dele já É muito arrebenta. grande, cara. E tem outra, né? Porque ele não precisa Ele dá matar um todos os seres soco, humanos. ele dá um soco no peito de uma pessoa, quebra as costelas todas, Acabou. morreu. E é isso, não precisa matar. Quebrou um braço e uma perna, o cara não faz mais nada na luta. Uhum, exatamente. Para mim é uma luta contra a exaustão. Enquanto ele não cansar, ele não perde. Não, eu tô com você nessa. Depende do gorila. Se o gorila tiver com sangue no olho, ele acaba com todo mundo aí. Se o gorila for atleta, tiver com o físico em dia, essa luta ele leva. Se ainda for os gorilas do planeta dos macacos, que são inteligentes, aí acabou também. Não, aí acabou, aí acabou. Aí não dá nem Aí não tem graça. nem como. Não tem como. Esse debate aí é para precisaria de o quê? Uns 300 humanos contra um gorila inteligente, talvez dê. Aí acho que dá. Talvez. Talvez, não é certeza. Uhum. É isso, né? Falamos de futebol, de luta com gorila. Você ia falar alguma coisa? Só puxar um outro assunto aleatório que não tem a ver com vídeo, mas tem a ver com futebol e com música. Foi a primeira vez que One Kiss da Dua Lipa foi cantada no Anfield para comemorar um título. Foi nesse domingo. Vocês cantaram antes ou depois de Never Walk Alone? Eles cantaram antes, mas depois do jogo. Que o DJ soltou essa música que, para quem não sabe, a primeira final entre Real Madrid e Liverpool, que o Sérgio Ramos machucou o Salah, a Dua Lipa cantou no show de abertura e a torcida do Liverpool simplesmente ficou apaixonada com essa música e todas as vezes que o Liverpool ganhou um título, a torcida cantou essa música em comemoração. Só que o Liverpool nunca tinha sido campeão depois disso no Anfield. E no domingo o Liverpool ganhou a Premier League. Foi a primeira vez que estava com torcida e a torcida comemorou o título no estádio. E eles cantaram essa música. Então foi a primeira vez que o Anfield ouviu One Kiss da Dua Lipa. Foi no domingo quando o Liverpool foi campeão inglês. Uma boa música, diga-se, mas não tem nada a ver com futebol. Eu não sei por que Exatamente. criou-se essa conexão, mas no estádio essa música ficou muito legal, inclusive a torcida cantando. Foi muito legal, foi muito engraçado também ver. Acabando o jogo, os jogadores comemorando o título, a torcida puxando a música da Dua Lipa e os caras pulando no campo comemorando também. Então, o vídeo com duas polêmicas aleatórias aqui. Podemos trazer uma terceira só para fechar? Já que estamos com 25 minutos de vídeo, nossos vídeos ficam normalmente com 30 Pode minutos. trazer, Uns pode trazer. 5 minutinhos para a gente discutir. Aproveitando que eu estou de vermelho, estão falando que a camisa reserva do Brasil na Copa do Mundo de 2026 será vermelha com detalhes pretos. E eu queria saber o que você acha. Ah, para mim, essa polêmica perderia 80% da força se colocassem como camisa 3. Porque, para mim, camisa 1 e camisa 2 de time brasileiro, você não se mexe. Porque é tradicional, tem 80 anos que a maioria usa sempre as mesmas cores.
Seleção brasileira também tradicionalmente é a camisa 1 amarela por causa da bandeira, camisa 2 azul por causa do manto de Nossa Senhora. E é isso. Se você quiser colocar a terceira camisa como vermelha, não tem problema nenhum. A cor não me incomoda, inclusive os modelos que fizeram, eu achei que eles ficaram todos muito bonitos. É só não colocar como camisa 2, coloca como camisa 3 e acabou. A camisa 2 tem que ser azul. É a tradição, o Brasil já ganhou Copa com essa camisa azul. Tem a simbologia da Nossa Senhora, que é a padroeira também do Brasil. Então, ela faz a amarela, faz a azul, faz a vermelha. E pronto. Ganha dinheiro por causa de futebol, ganha dinheiro por causa de política. A Nike tá rica, ninguém não, né? Vai ter gente que vai estar reclamando, mas eu acho que metade das pessoas que estão reclamando não iam mais reclamar por causa disso. Eu acho que o maior ponto de problema foi tirar a camisa azul, né? E não colocar uma camisa vermelha em si, que é estranho porque o Brasil nunca usou essa cor, não tem nada referente a isso na bandeira do país, em coisas ligadas ao Brasil, assim, a gente não imagina, não, vermelho, a gente não pensa no Brasil, inclusive o Brasil é um dos países que não tem bandeira vermelha, inclusive vários países no mundo, acho que a maioria tem vermelho na bandeira, o Brasil é um dos que não tem. E a gente vê seleções usando camisas de cores que não tem na bandeira. Por exemplo, a Itália joga de azul e não tem azul na bandeira da Itália, só que tem todo um contexto histórico para a Itália jogar de azul. No caso do Brasil, eu não vejo esse contexto. Então, A ficou Holanda isso. também de laranja. Sim, sim, a Holanda. Mas Ó, pode só falar. sobre isso, pelo que eu vi, né, o Brasil tem o seu nome Brasil por causa do pau-brasil, que tinha a tonalidade vermelha como brasa, e por isso foi dado o nome Brasil, e essa é a justificativa que eles estão usando para ter essa camisa vermelha. Então, nesse cenário, teria sim uma ligação profunda e antiga da cor vermelha e o país Brasil, apesar de não estar na bandeira, o nome tem origem por causa de uma árvore que tinha essa cor. Então é isso que. Não sei se essa é a justificativa oficial da Nike ou a teoria que as pessoas criaram na internet, mas foi isso que eu li no Twitter. Sim, nesse ponto é verdade. Mas o Brasil ficou conhecido no futebol pela camisa amarela e também com a camisa azul. E não é como se falasse, ai meu Deus, o Brasil não vai ter a camisa azul como segundo uniforme, isso nunca aconteceu antes na história. Isso é mentira. O Brasil já jogou com camisa branca como segundo uniforme. O Brasil fez um amistoso recentemente que foi uma camisa preta, inclusive eu achei muito bonita até a camisa. Se fosse não, o Brasil vai usar aquela camisa como segundo uniforme, eu não iria achar ruim, eu acho que ninguém iria. Não, ninguém é. Estou generalizando muito, mas acho que talvez pessoas entendessem de uma forma mais legal do que a camisa vermelha da forma que foi anunciado. Então, fico Para essa. Eu mim, o não. problema é ser a 2. Uhum. Só a 3, só extremistas políticos tentariam encontrar algum problema com a Nike sendo comunista e querendo ajudar um golpe no Brasil ou algo do tipo. Não acho que faz sentido essa ideia. E gosto muito da camisa azul, cara. O Brasil já ganhou Copa com a camisa azul. O primeiro título foi com a camisa azul, né? Em 58. Copa de 94, o Brasil jogou 3 jogos com a camisa azul. Então, é uma camisa que está na história do futebol brasileiro. Você não... E me parece que estão tentando, não digo apagar, mas estão tentando mudar a história do futebol brasileiro com essa troca. Então, me pegou mal. Ah, mas igual, sei lá, o Vasco, a camisa 2 não vai ser mais a branca e preta, vai ser azul. A camisa 2 do Cruzeiro, em vez de branca, vai ser verde. Não tem porquê. Faz a 3. Camisa 3 está aí para isso. É pra você inventar e fazer qualquer coisa. O Real Madrid. O Real Madrid tem a camisa 1 que é branca e a camisa 2 eles brincam toda temporada tem uma cor diferente. A Barcelona, a mesma coisa. Mas times, seleções que têm tradicionalmente a camisa 1 e a 2 há 80 anos da mesma forma, eu acho que não tem por que você comprar essa briga de mudar o que é a tradição, sendo que você pode só criar mais uma. Ninguém vai reclamar de ter 3 camisas. Né? Acho que meio sem noção. Mas não sei também se a estratégia de marketing era
gerar toda essa comoção em cima da camisa que uma camisa 3 com certeza não teria. Sim. E outro ponto que também vai destacar, só virou uma polêmica desse tamanho porque o Brasil está em frangalhos no futebol. Se o Brasil tivesse ganhado a última Copa do Mundo, falar a próxima camisa ser vermelha, 90% das críticas teriam sido feitas de forma mais tranquila, mais amena. Né? Então, isso tem que ser colocado. Quando tá ruim, qualquer coisa que você vai tentar fazer, vão achar um jeito de criticar. Quando as coisas estão boas, mesmo se você faz as coisas tudo errado, as pessoas vão achar legal. Exatamente. Por sorte, nossos vídeos estão sempre muito bons. Então não há motivo para polêmica aqui no nosso canal. Se você gostou, o que você faz, Matheus? Você deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo mexe com o seu coração, mexe com o seu sentimento, e ele vai divulgar para mais pessoas. Você comenta aqui embaixo o que você achou do jogo do Arsenal, o que você espera do jogo do Barcelona, quem ganha entre gorilas contra seres humanos, e sobre a camisa vermelha do Brasil, o que, é que você achou. Também compartilhe o vídeo. Vermelho, exato. Vermelho, inclusive, que a cor do botão inscreva-se, que você também tem que apertar para a gente chegar aos 200 inscritos aqui no nosso canal. É isso aí. Estamos com a meta para conseguir 200 inscritos até abril. Acho que nós não vamos conseguir, mas podemos manter a promessa de fazer uma live quando a gente bater os 200 inscritos, porque acho que seria legal, seria um momento diferente aqui no canal. Então, se inscreva, chega junto, compartilhe o vídeo com mais gente para chegar. Tamo junto, galera, e até a próxima. Até a próxima.